Buckethead, provavelmente um guitarrista muito conhecido a partir do seu trabalho com Guns N' Roses e até no Brasil por causa do seu show no Rock in Rio. Porém, esse guitarrista já tinha uma carreira consolidada muito anteriormente e gravado em inúmeros projetos e grupos, pouco talvez conhecidos até então, principalmente fora de um âmbito muito guitarrístico. O Buckethead começa no final ali dos anos 80, em 87, quando ele forma uma banda com seu grande amigo Maximum Bob, chamada Deli Creeps, uma banda meio irreverente. E o Buckethead, que atende pelo nome de Brian Carroll, ele criou esse personagem, né, que é um guitarrista que foi criado num galinheiro. E ele só começa a chamar a atenção da mídia em 92, no finalzinho de 92, quando ele envia uma fita de vídeo para a redação Guitar Player. Nessa fita aparece um narrador contando essa história de que ele foi criado em um galinheiro e que não sabia falar, que ele só se comunica tocando guitarra, emitindo ruídos. E aí quando começou a parte musical, né, desse vídeo, realmente isso deixou a redação perplexa, né, com a facilidade que esse guitarrista tinha e com a ausência desses clichês, talvez, né, guitarrísticos até, acaba sendo convidado pela própria Guitar Player a ser um dos colunistas, onde ele permanece alguns meses, discos que ele acabaram, né, mais chamando a atenção, entre outras coisas, o grupo Praxis, que foi o primeiro que eu ouvi. Todos saíram pelo selo do Bill Laswell, que é um grande produtor, né, que já trabalhou com desde o Motorhead ao Ramones, mas também tem os seus trabalhos, né, como baixista. Então ele é meio que o cara, a figura central, né, na carreira do Buckethead. Provavelmente ajudou muito o Buckethead a consolidar a carreira dele, ser um cara conhecido, mesmo fazendo um som talvez não muito convencional. Um dos outros lados um pouco mais convencionais do Buckethead é o disco Coma, uma referência a uma parte da cidade de Los Angeles, onde tem uma região que tem cemitérios em Los Angeles. Então é um disco realmente que traz uma característica meio, ao mesmo tempo, simples, mas densa e um clima um pouco triste, né, que talvez ele estivesse vivendo, reflete um pouco o que ele estivesse vivendo também. E eu quero tocar aqui algumas passagens, tanto desse disco, quanto do disco do Praxis, que tem duas passagens também mais melódicas, algumas passagens de acordes simples, mas que tem um pouco dessa vibe, tem um pouco desse clima que também me lembra um pouco do Colma. Então o Buckethead hoje já tem mais ou menos 400 colaborações entre gravações próprias e participações com outros artistas. E ele realmente é um cara muito complexo, né? Ele realmente participou desse personagem, né? Esse Buckethead realmente participou de inúmeras gravações de diversas pessoas, desde Mike Patton, Serj Tankian. Ele tem até discos que tem vocal, como um disco muito interessante que é o Buckethead and Friends, que ele convidou o próprio Serj Tankian do System of a Down, que ele disse que conheceu no Ozzfest na época que ele fazia algumas participações nos shows do Ozzfest do Primus, que até renderam uma possível colaboração dele com o Ozzy, que infelizmente não deu certo, porque o Ozzy acho que não entendeu o personagem e queria que ele tirasse a máscara, realmente não gostou muito do fato do Buckethead estar mascarado e com um balde na cabeça, e acabou realmente não dando certo essa contribuição. O Buckethead hoje lança seus discos de forma quase caseira, ele faz as capas, ele mesmo grava e ele mesmo deve enviar esse material, tanto em MP3 quanto CD físico. E ele lançou desde 2011 uma série de discos
chamado de Pikes, que os primeiros tinham capas que pareciam de história em quadrinho norte-americano, que ele mesmo faz a capa, ele mesmo desenha. E esses Pikes aí estão disponíveis desde o do Bandcamp, estão nas plataformas virtuais desde o Deezer ou Spotify, entre outros. Então esse é o Buckethead. Quero mostrar um pouco aqui uns trechos de algumas músicas do disco Transmutation do Praxis e do disco Coma, que tem um lado um pouco menos virtuosístico, mas muito melódico e interessante como ele criou um clima, até refletindo a época que ele estava vivendo. Ok? Então esse é o Buckethead, dedico aqui ao meu amigo William, do fanzine, que pediu para contar um pouco mais dessa história. Todas as pessoas que curtem ou que não conhecem ainda o Buckethead, né? Eu acho que esse disco Coleman é um disco muito interessante, pode ser um disco que quebra um pouco essa ideia de que o guitarrista virtuoso não consegue fazer coisas mais simples até, mas ainda muito interessante. Ok, então esse é o Buckethead, um pouquinho do Buckethead, espero que você curta, obrigado pela atenção, até a próxima.